Irmãos, antes de iniciar o vídeo, eu quero fazer para vocês uma indicação. Canal Conhecendo as Escrituras. O link eu vou deixar para vocês na descrição. Irmãos, esse canal ele está começando, assim como o meu. Então, cada inscrito faz uma grande diferença, né? Tanto nos grandes canais, mas principalmente naqueles que estão começando. E a inscrição de vocês, irmãos, nos serve de incentivo para nós continuarmos a propagar o reino de Deus, compreende? Então eu quero deixar os irmãos cientes de que cada inscrição, cada curtida, cada comentário, cada visualização de vocês é importante para nós continuarmos este trabalho, compreende? Porque sem vocês, então, nós não temos o alvo, né? Porque o alvo são vocês, o alvo é propagar o evangelho para vocês, compreende? Amém, irmãos? Então fica aí minha indicação, canal Conhecendo as Escrituras, o link vai estar na descrição. A paz do Senhor, meus irmãos. Mais um vídeo aqui pelo canal Evangelho do Reino. O meu nome é Anderson e hoje nós vamos voltar a falar na série de estudos Sombras e Realidades. E o assunto que nós vamos abordar nessa série hoje é o átrio, o altar de sacrifício e a cruz. Nós vamos ver o que essas três coisas elas têm em comum. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou deixar para vocês alguns vídeos na descrição desta série em que eu abordo alguns utensílios do tabernáculo e explico as sombras e a realidade de hoje para nós. Então vou deixar para vocês o link na descrição. Se vocês não assistiram, assista. Vai complementar o entendimento de vocês com certeza. Então, irmãos, como nós já vimos em outros estudos, o tabernáculo que foi erguido no deserto era uma figura de Cristo. Compreende? Deus, quando ele manda Moisés fazer o tabernáculo, ele enfatiza para que Moisés fizesse tudo conforme ele tinha passado, todas as medidas, todas as figuras, compreende? Então, por que Deus ele enfatiza? Porque aquele tabernáculo, ele era naquelas medidas, naquelas figuras, e tudo conforme Deus tinha mandado, era uma figura de algo celestial, compreende? E também era uma figura de algo que nós vivemos hoje. Assim como Cristo, ele era uma figura do tabernáculo, nós, sendo o corpo de Cristo, hoje nós somos a figura do tabernáculo. Nós, o corpo de Cristo, a igreja é uma figura do tabernáculo. Porque assim como no tabernáculo do deserto, a Arca da Aliança estava presente ali, representando a presença de Deus, então hoje nós somos quem carregamos a Arca da Aliança, a presença de Deus. Compreende, irmãos? E o interessante, irmãos, é que hoje, na realidade das coisas, nós vemos que nós somos figura do tabernáculo, nós somos a figura dos sacerdotes e nós somos a figura do sacrifício. Tremendo, né, irmãos? Deus ele é maravilhoso, irmãos. Então Deus ele deixou todas aquelas coisas para que nós venhamos hoje entender e compreender como nós devemos agir, tirando da figura e aplicando na realidade hoje. Então nós somos figuras do tabernáculo, onde Deus habita, dos sacerdotes, porque Pedro mesmo ele diz que nós somos o sacerdócio real, né? E também se cumpre quando Cristo ele chama o povo de Israel para ser uma nação de sacerdotes. Aquele plano não se cumpriu com um povo de Israel literal, mas se cumpre em nós hoje, porque hoje nós somos uma nação de sacerdotes. No próprio livro de Apocalipse diz que nós seremos sacerdotes de Deus, reinaremos com ele durante 1000 anos, né? No milênio. E também nós vemos, irmão, que hoje nós somos o sacrifício. Vou explicar isso para vocês. Cristo, irmãos, ele diz assim, em Lucas no capítulo 9, no versículo 23,
e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Quando Cristo ele fala esta passagem, ele está aplicando uma realidade do que era feito no passado. Lá no passado, irmãos, neste tabernáculo existia o sacrifício contínuo, o sacrifício de tardes e manhãs. Esse sacrifício, Deus ele designou que os sacerdotes toda manhã e toda tarde eles oferecessem sacrifícios a Deus, sacrifícios agradáveis a Deus, compreende? E no livro de Salmo nós vemos que hoje aqueles sacrifícios, a realidade daqueles sacrifícios já não são mais sacrifício de animais, e sim o levantar de nossas mãos, o louvor dos nossos lábios, compreende? Então nós vamos aplicar isso nessa passagem que Cristo ele fala aqui. Como Cristo disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é dizer não quando a sua carne quer algo. Quando a sua carne deseja algo que ofende a Deus e você diz não para ela, você está negando o seu próprio desejo. E quando você está fazendo isso, como Cristo diz aqui, tome cada dia sua cruz. Cada dia, olha, ele destaca aqui, é algo contínuo, é algo que é feito todos os dias. Então, quando você nega a si mesmo, você diz não ao pecado, você está negando a si mesmo e está crucificando a sua carne na cruz. Por isso que Cristo ele nos estimula a carregarmos a nossa cruz. O que é a cruz no Antigo Testamento? Ele era, na verdade, o altar de sacrifício era uma representação da cruz, porque a cruz foi o lugar onde Cristo crucificou a sua carne. E o altar de sacrifício, que estava localizado no átrio, era o lugar onde era feito o sacrifício pelos pecados. Compreende? Mas hoje nós não oferecemos sacrifícios a Deus pelos nossos pecados, porque o sacrifício de Cristo ele foi perfeito e não precisa mais nenhum sacrifício. Mas nós oferecemos sacrifícios de louvores ao Senhor, sacrifícios em forma de agradecimento, em forma de exaltar o nome dele. Mas nós não deixamos de oferecer o nosso sacrifício na cruz, como Cristo mesmo nos instrui aqui. Então, aquele altar de sacrifício, ele era uma figura da cruz que Cristo um dia carregaria. E automaticamente também era uma figura da cruz que hoje nós carregamos. A cruz que nós carregamos é o fato da gente negar a nossa carne e crucificar os nossos desejos. Compreende, irmãos? Então, vamos continuar aqui, falar mais um pouco para os irmãos. Paulo, que ele tinha uma mente treinada para entender essas coisas, ele diz isso ali em Romanos, no capítulo 12. Paulo, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Compreende? Então, o nosso culto hoje, o culto dos sacerdotes daquela época, era oferecer o sacrifício contínuo. O trabalho deles era aquele. Toda manhã, toda tarde, ou seja, todos os dias eles ofereciam sacrifícios de louvores a Deus. E hoje o nosso culto é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, negando os nossos próprios desejos. Compreende? Então, quando nós negamos os nossos desejos, dizemos não ao pecado, nós estamos vivendo segundo o Espírito. E Paulo ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O andar segundo o Espírito é o andar em obediência à palavra, porque o Espírito obedeceu, o Espírito ele instruiu Cristo a viver de acordo com o que o Pai mandava.
Da mesma forma, o Espírito nos instrui a viver de acordo com aquilo com que Cristo quer para nós. Paulo também ele enfatiza que para nós mortificarmos a nossa carne. O que é mortificar a carne? É a mesma atitude, é dizer não ao pecado, quando o pecado ele vem bater a porta do nosso coração, e quando nós dizemos não, nós estamos negando a nós mesmos e crucificando a nossa carne. Jesus ele diz que eu sou o caminho. Então, o caminho de Cristo, irmão, foi um caminho de sacrifício. Nós vemos isso em toda a Escritura, mostrando que Cristo viveu uma vida de sacrifício. E nós podemos ver isso claramente também ali no livro de Apocalipse. Quando Cristo ele se apresenta com um corpo glorificado, um detalhe que às vezes passa desapercebido é que Cristo ele estava com os pés como bronze polido. Compreende? Um bronze perfeito, como nunca ninguém tinha visto. Então, o que o bronze, onde o bronze era aplicado no Antigo Testamento? O altar de sacrifício, irmãos, e todos os utensílios que eram usados no altar eram feitos de bronze. Compreende? Então, o bronze, ele representa um sacrifício, ele representa sacrifício. Por isso que Cristo, quando ele se apresenta com o corpo glorificado, os seus pés são como bronze polido. Ou seja, o seu caminho aqui foi o sacrifício perfeito. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários. Eu vou estar aberto a responder para os irmãos. Amém? Fiquem na paz, irmãos.